Este ano, o país celebra os 30 anos do Plano Real. No dia 1º de julho de 1994, entrava em vigor o novo plano econômico conduzido pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, no governo do presidente Itamar Franco. O objetivo era livrar o país da hiperinflação, que chegava a mais de 2.000% ao ano. A gente conversa nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná. Ele é autor de um pedido para a realização de uma sessão solene no plenário da Câmara para lembrar os 30 anos do Plano Real. Deputado, seja bem-vindo. E eu começo perguntando para o senhor, deputado, como era o cenário quando entrou em vigor o Plano Real em 1994? Era um caos econômico. Nós conseguimos uma abertura política há 40 anos. Só que quando aconteceu a abertura política, a inflação era elevadíssima e a economia estava derrubada, que foi na década de 80. O último governo militar, que foi do Figueiredo e o ministro Delfim, nos entregou um abacaxi, inflação elevada e uma economia que tinha caído 8,7% nos anos de 81, 2 e 3. Então, um outro problema, a abertura foi negociada. A economia estava um caos, inflação subindo pelo elevador e os preços subindo pelos elevadores e o salário pelas escadas. Veio a mudança de governo, o Tancredo. Tancredo morre antes de tomar posse, assume o Sarney, que fazia parte do governo anterior. Mesmo assim, demos apoio a ele. Tentou-se vários planos econômicos e a inflação continuava. A economia da década de 80 foi uma economia de baixo crescimento, né? Chamada década perdida. Vem a primeira eleição, né? Os pais da abertura política e os pais da nação, né? Não se elegeram, nenhum deles, né? Nem o Ulisses, nem o Covas, elege Collor. Collor não consegue debelar a economia nem a inflação, né? Quebrou o país de novo, 7,7% em 3 anos de queda econômica. Inflação elevada, veio o impeachment. Que sequência, né? Terrível para o Brasil. E assume o Itamar. Com o Itamar reacende a esperança. Os democratas deram apoio a ele. Todos os democratas, né? Principalmente os sociais-democratas, o MDB e os partidos mais comprometidos com a cidadania e a nação, apoiamos o Itamar. Eu já estava aqui, eu liderei o impeachment do Collor e fui vice-líder do Itamar. Aí tenta um ministro ou outro até que finalmente, com base na experiência passada, o Itamar desloca o Fernando Henrique do Ministério das Relações Exteriores para a Fazenda, para fazer o Plano Real. O Itamar autorizou, falei, chama os economistas ligados a gente. Idemar Baixa, né, Pércio Arida e André Lara Rezende e outros colaboradores e faz o Plano Real. O RV, em janeiro a junho, e em julho a moeda, que comemoramos hoje 30 anos. Essa é a sequência do acontecimento. Era um caos. Então, deputado, é difícil para quem não é da época, né, dessa fase aí de 1980, imaginar como era a vida com a hiperinflação, né? Quer dizer, as pessoas já saíam, recebiam salário, já saíam desesperadas para o supermercado porque os preços mudavam a todo momento, né? 45% de inflação no mês antes de terminar, de começar o Plano Real. 45% ao mês. Em janeiro do ano seguinte caiu para 1,5%. Hoje dá 0,4%, 0,3% ao mês. E a gente acha ruim. Você vê que diferença absurda. Então, dava 1,5% de inflação ao dia, gente. Né? Em 3 dias da inflação de um ano hoje. Esse foi um ganho extraordinário. Foi o maior projeto econômico do século XX. Deputado, na opinião do senhor, o que foi essencial para esse sucesso do Plano Real, para dar certo o Plano Real? Primeiro, a credibilidade do Itamar, credibilidade do Fernando Henrique, apoio do Congresso Nacional, porque nenhum governo consegue ir para frente sem que o Congresso participe e apoie. Nós trouxemos o projeto ao plenário, as medidas provisórias, as mudanças constitucionais, a criação do Fundo Social, né, as medidas provisórias do Plano Real e aprovamos com ampla maioria, apesar, na época, era o voto do PT contra. Eles falavam que era golpe político
E eu cansei de debater com eles, inclusive cheguei quase a ser agredido no plenário, né? Porque eu falei, não, vocês estão enganados, vocês vão perder eleição porque vocês são contra o Plano Real, que é o maior acontecimento, acabar com a inflação. O que o brasileiro queria na época? Democracia, conseguiu. Estabilidade econômica, para quê? Para gerar emprego, porque o dinheiro, né, a moeda brasileira tivesse poder de compra. Foi o que deu a moeda real, deu dignidade, deu capacidade e poder de compra para milhões de trabalhadores. Aí sim, preços e salários passaram a ser mais compatíveis. E o Plano Real foi essencial, então, deputado, para a redução da pobreza no país, né? Para reduzir as desigualdades sociais. Foi um começo da redução da pobreza, porque como a década foi perdida, de 80, né, um crescimento baixíssimo, é como essa década aqui de 14 até hoje. É uma década perdida com zero de crescimento. Aquela década ainda teve algum crescimento, mas essa foi zero. Chamamos outra década perdida de 2013, 14 até agora. Então, o que precisa? Na época, o Plano Real, a estabilidade econômica, as reformas estruturais, reformou o sistema financeiro, reformou os bancos públicos, né? A reforma do Fundo de Garantia, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que demorou muito mais para fazer, e outras reformas estruturais. E agora, século XXI, é a reforma tributária, é a mãe de todas, é a mais importante reforma do século XXI, que tem o peso tão grande, até maior do que aquela. Aquela deu estabilidade na moeda. O real passou a ser valorizado no mundo inteiro, respeitado como moeda. E o povo apoiou. E agora vem a formação de preço, o conserto da economia de mercado com a reforma tributária. E o papel do Congresso, né, deputado? 100%. Fundamental em todos esses momentos, né? O senhor participou ativamente aqui da articulação para a aprovação de todas essas medidas. Na sessão solene que eu fiz, aliás, eu fiz a sessão solene dos 5 anos do Plano Real, dos 10, do 15, 20, 25... E vai continuar comemorando, né, deputado? Eu não sei se eu não terei mais chance para frente já. Mas o doutor Aigrives, que foi ministro-chefe da Casa Civil do Itamar, estava na audiência. E eu consegui, com o Edmar Baixa e com o Pércio Arida, um vídeo deles. Os dois reconheceram o papel extraordinário do Congresso. Quem fez a Constituinte? Os congressistas. O Plano Real, o apoio decidido, né, do Congresso, a mudança de governo, o Congresso, as reformas trabalhistas, previdenciárias, a reforma tributária que aprovamos aqui, o Congresso. Ou seja, as grandes mudanças... A microempresa, o Simples, o Super Simples, que eu fui relator, o Congresso, sempre Sim. O Congresso. O povo valoriza pouco o Congresso. Aliás, as gerações atuais, dos últimos 20, 30 anos, não têm memória, né? Um país que não tem memória da sua história, dos seus valores, dos seus grandes líderes, é um país sem um futuro. Então, eles tentam queimar todas as lideranças do passado, acusando de banalidades, sendo quem é o pai do Plano Real? O Itamar Franco e o Fernando Henrique. Só isso já valeu toda a vida pública deles. Não é verdade? E essa sessão solene foi importante, né, deputado, para marcar essa história. E as pessoas se apegam porque eles ficam falando de coisas, não de ideias. Nós estamos falando de ideias que transformadoras, pensando no futuro, não nas próximas eleições. Então, o Plano Real, a Constituinte, as reformas que fizemos, a reforma tributária, estão pensando no futuro do país, não na próxima eleição, né? Se reforma desse voto, eu teria que ter mais de 2 milhões de votos como deputado. Sou o pai do Simples, do Super Simples, do MEI, que hoje é responsável por 21 milhões de negócios e 70% dos empregos do Brasil, mas não dá voto. Então, as pessoas gostam de escândalos, né? De pessoas que fazem denúncia, o mundo vai acabar, vem o lobisomem, a mula sem cabeça, o Saci Pererê, né? Eles gostam dessa fantasia, né? Que tudo vai mal. Isso aí era uma doença da Idade Média. Eles falavam que bom era o passado, o futuro, nossa, o futuro vai ser um desastre. Então, muita gente tem essa mentalidade, mas 2/3 da população tem mentalidade positiva, para frente, né? Deputado, nosso tempo está chegando ao finalzinho. Eu agradeço muito a participação do senhor aqui no Palavra Aberta, trazendo um pouquinho muito curto, né, sobre a história do Plano Real, esse momento tão importante para o Brasil, que foi
em 1994, entrar em vigor esse novo plano econômico que realmente mudou a história do país, acabando com a hiperinflação. Hoje a gente, quando olha para trás, a gente, né, consegue um pouco dimensionar esse avanço, né, que teve na economia. Muito obrigada pela presença do senhor. Eu que agradeço e quero reverenciar os que conduziram a abertura política, os pais do Plano Real, Itamar, Fernando Henrique e os economistas, e a todos aqueles deputados, deputadas, senadores, homens e mulheres públicas que fizeram as grandes reformas desse país. Então, minha homenagem como patriota no panteão, né, da nação brasileira, no mais alto nível de reconhecimento, né, dos heróis da pátria. Tá certo, muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná. A gente fica por aqui e até a próxima.